18 de fevereiro, feliz ano novo para você que ainda não começou o seu ano e bora falar de adequar a rota para quem já começou, né? Primeiro treino do dia feito, voltando para casa. Agora levar o pequeno na natação, depois tentar ir no jiu-jitsu. Aproveitar que hoje a gente começa depois do meio-dia no trabalho. E passando também para dar uma dica para vocês. Para quem costuma usar muito Garmin, Apple Watch, etc. Tirar algumas vezes para respirar um pouco o pulso. Meu pulso tá todo cagado, ó. Tô tendo que passar pomada, começou a descascar por conta de não tirar nunca. Então fica a dica para vocês. 18 de fevereiro, feliz ano novo para você que ainda não começou o seu ano e bora falar de adequar a rota para quem já começou, né? Muitos de nós começamos lá no final de dezembro, início de janeiro a definir as nossas metas e a gente está no meio do primeiro, já passamos até alguns dias, né? Mas enfim, do primeiro trimestre, do meio do primeiro trimestre. E é importante a gente parar e olhar. Então, primeira coisa, vai lá nas suas anotações, lá no teu planner, lá no teu notes, onde você anotou as suas metas e tira uns minutinhos para realmente ler aquelas metas que foram estabelecidas e o quanto daquilo você já conseguiu realizar. A gente não está querendo aqui que você tenha cumprido metade delas porque a gente está no meio do trimestre. Um exemplo, eu tinha metas de voltar a correr. Só que durante esse processo desse primeiro mês e meio do ano, eu resolvi e conheci o jiu-jitsu. Então, comecei a colocar minha energia mais no jiu-jitsu. E eu tive que adequar. Então, assim, cara, eu tô correndo bem pouco. Não tenho as minhas metas de corrida. Eu vou derrubar agora, nesse meu planejamento. E eu vou adequar as minhas metas. Olhando para a atividade física, é essa mudança que eu vou fazer. Eu tiro um pouco do foco na corrida e eu coloco o foco no jiu-jitsu. E é por isso que é importante a gente fazer essas metas não tão longo prazo. E eu já falei algumas vezes aqui para vocês o quanto eu não acredito nisso. A vida ela é muito dinâmica. E aí, se a gente estabelece metas a muito longo prazo, tipo meta anual, cara, a gente às vezes vai ficar preso nessas metas, a gente vai tentar executar coisas que a gente não quer e não estão fazendo bem pra gente, e a gente percebe que a gente tá ficando escravo de algo que a gente nem tá tendo valor, assim, que a gente nem tá tendo tanto prazer em fazer. E também a frustração, porque eu vou me frustrar. Imagine se eu não tivesse mudado, ou se eu não for mudar, né? Porque ainda não fiz isso, vou fazer isso hoje. As minhas metas, desenhar, né? Tá muito na minha cabeça ainda. Eu ainda ficaria frustrado porque eu não tô conseguindo correr. Eu tô conseguindo ir nos treinos de jiu-jitsu. É algo que tá me fazendo bem. Só que do outro lado, o não cumprimento daquela meta ia estar trazendo uma frustração para mim. E é por isso que é importante a gente reavaliar essas metas. Claro, uma vez por trimestre é bom. Eu acho que é algo válido a gente parar para pensar se a gente continua ou não. E, como eu já falei aqui em alguns vídeos, eu faço planejamento trimestral, que eu acho que é um período que dá tempo de mudar. A gente continua executando aquilo que a gente se coloca a fazer. E como eu dei esse exemplo para vocês, a gente consegue ajustar a rota e ir realmente em direção daquilo que a gente quer para a nossa vida. A vida é muito dinâmica para a gente ficar preso em coisas que não cabem mais a gente. E eu acho que isso é um dos grandes fatores e que me trazia muita frustração. Eu achar
que porque eu tinha definido metas, que eu devia ir atrás delas, eu devia continuar fazendo. E se eu não fizesse aquela meta, é porque eu era fraco. E claro, eu não estou falando para você mudar todas as suas metas a cada 15 dias, a cada meio de trimestre. É realmente uma conversa e a gente vai se autoconhecendo para saber o que é procrastinação, o que é a gente dando desculpa e aquilo que realmente mudou o foco, né? E esse vídeo tem um único objetivo, que é falar para vocês, não é porque não bateu a meta que a gente é fracassado. Eu acho que é muito mais digno a gente readaptar o nosso caminho, e inclusive isso é uma capacidade que cada vez mais eu acho tão importante quanto qualquer outra, que é a adaptabilidade. Que a gente conseguir enxergar que aquilo não faz mais sentido e a gente se adaptar. Eu espero que vocês parem para realmente analisar se essas metas estão sendo batidas, se essas metas ainda fazem sentido, se vocês ainda estão no caminho que vocês definiram há 1 mês e meio atrás. E assim, né, gente? Já passou 1 mês e meio do ano e as coisas passam muito rápido. E quanto mais a gente deixa para depois, quanto mais a gente vai levando no automático, mais a gente vai tendo uma vida que não é aquela que a gente queria dia 31 de dezembro. E eu queria escutar de vocês agora aqui nos comentários, quantas vezes vocês já se pegaram fazendo coisas que nem faziam sentido só porque definiram metas? Não esquece de dar like no vídeo, de me seguir aqui se você gostou e se essas conversas fazem sentido para você. E agora eu vou para minha aula de Gil, super feliz em saber que eu estou fazendo algo diferente, algo que me dê vontade de ir, algo que eu não estou fazendo só por cumprir tabela, algo que eu não estou fazendo só para cumprir metas. É algo que realmente me traz uma sensação muito boa de estar lá.